Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito feliz em te receber aqui para a gente iniciar esse nosso encontro sobre escrita de teses e dissertações com inteligência artificial. Meu nome é Felipe Ascenso, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, né? Estou em duas universidades no Brasil, uma aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro há 4 anos. Eu tenho o Green Card, né? E eu sou mentor de tese e dissertações há muitos anos aqui na internet, desde 2014. Já mentorei aí mais de 10 mil pessoas nas suas teses e dissertações, 47 países, todas as áreas do conhecimento. E hoje eu crio IAs, né? Estamos caminhando aqui nessa semana, a gente vai lançar a nossa 19ª IA, que é uma IA para vídeos, né? Não tem a ver com tese e dissertações, não. É uma IA para vídeos. Então, eu sou o único perfil na internet que é professor de mestrado, doutorado, criador de IA, atuação internacional. Durante 10 anos eu fui, inclusive, professor de universidade pública, o programa CAPES 7, pedi exoneração porque eu quis. Enfim, só para te dar um contexto, que eu vi que tem muita gente que está me conhecendo hoje. Inclusive, ó, a Lucineide fez um negócio bem legal, colocou aqui a hashtag tímidos comprometidos, porque é isso que vocês são e está em pleno carnaval aqui. Estamos iniciando essa nossa série de encontros no carnaval, tá? Então, acabou, tá, gente? Presta atenção aí, não vai ficar disponível para vocês depois. É uma série de encontros, porque eu discordo e carnaval é o momento da pessoa ficar enchendo a cara e adiando o problema e vivendo uma fantasia, tá? Honestamente, respeito quem pensa diferente. Porém, eu acredito que esse é o momento de aceleração. E você que está aqui é comprometido, então bem-vindo aí ao nosso Carnaval das Teses e Dissertações com IA, em que nós temos esse grupo aqui gigante de pessoas que escolheu, na verdade, acelerar e não ficar perdendo tempo, perdendo saúde, perdendo um monte de coisa por aí. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, me ajuda por gentileza para entender os bastidores de vocês. É, Faz o seguinte, coloca aqui no nosso chat. Eu queria entender o teu nível de intimidade, porque isso vai determinar um pouco assim a minha aula, os meus exemplos. Eu queria que fosse uma aula com um tom de mentoria, até porque vocês vão entrar na minha mentoria hoje, e eu queria que fosse com um tom de mentoria. Então, eu precisava saber quais são os seus bastidores, para eu, obviamente, conseguir te ajudar de uma maneira mais direcionada. Então, coloca zero se o teu nível de intimidade é zero, coloca um se você já usou mais nada substantivo, e coloca dois se você usa frequentemente, tá? Para eu entender o seu momento e, obviamente, adequar aqui a aula ao seu momento. Olha aí, ó. 2, 2, 1, 0. 2, 0, 2, 2. Então, a gente tem muita gente que está no 1 e no 2, né? E alguns no 0. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se você está no 0, tá tudo bem se você está no 1 ou no 2. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com coisas novas, muito novas. Porque tem coisas que eu vou revelar pela primeira vez aqui ao vivo. O fato é que eu ando preocupado, né? E eu vejo isso aqui nos Estados Unidos, eu vejo no Brasil, eu vejo, enfim, em vários lugares do mundo, algumas coisas relacionadas à IA que, de fato, tem gente que ainda está sendo alvo de muito terrorismo por aí. Existe nas universidades, algumas dessas universidades, um terrorismo desnecessário sobre o uso de IA. E, na verdade, é um terrorismo honestamente burro. Me perdoa essa palavra. Porque hoje você já tem até graduação em IA, já tem 18 universidades no Brasil que têm graduação em IA. 18. Inclusive várias delas públicas, sabe? Várias delas são públicas. Então, como assim é algo que não pode usar se tem até graduação? Entendeu? Olha, é contraditório, né? É, e aí é curioso, né? Isso daqui é uma notícia da Academia Brasileira de Ciências. Eu não sei se você viu isso, mas hoje em diversos lugares, por exemplo, na Federal de Goiás, o curso de inteligência artificial, graduação, já passou medicina na relação candidato-vaga. E medicina não é nem o segundo lugar, é o terceiro. O segundo lugar é engenharia de software. Então, assim, em que mundo alguém vive para, em 2026, acordar de manhã e aí, no auge da sua sabedoria, falar que é proibido usar IA?
que a IA é algo errado, que a IA não deveria existir. É mais ou menos a mesma galera, é a mesma galera da década de 90 que acordou e falou que não podia usar a internet, que tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Não pode usar a internet. Entendeu? É a mesma galera. O fato é o seguinte, a quem convém dizer que não pode usar IA? Já parou para pensar nisso? Esse discurso favorece a quem não pode usar IA? Geralmente a quem não quer perder poder. Conhecimento é poder, e quando você ganha uma independência em relação a uma pessoa que é sedenta por poder, por concentrar poder, ela vai falar que é contra ele, né? Agora, eu estou falando isso, não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer do jeito que eu vou te falar aqui, tá bom? Não é porque a IA é algo que é perfeitamente possível de usar que você vai usar de qualquer jeito, não é vale tudo, né? Olha só, CAPES já está premiando professores que usam IA na educação. Sabe quem é a CAPES? Só para contextualizar vocês, é quem avalia os mestrados e doutorados. Então, quem avalia mestrado e doutorado usa IA e premia IA. Aí tem certos professores de mestrado e doutorado que são contra. A gente não pode a gente não pode confundir opinião com realidade. Todos nós temos direito à opinião. Agora, isso é realidade, é outra história. A CAPES premia, a CAPES está financiando o uso de IA. Está claro isso, gente? Então, por que esse terrorismo? Entendeu? O Ministério da Ciência e Tecnologia com o CNPq já liberou até chamada pública para bancar a inteligência artificial. Olha aqui, ó, para empreendedorismo, para TCC, para um monte de coisa. Então, como assim não pode? É virar as costas para algo irreversível. Agora, tem premissas, não é de qualquer jeito. Eu sou criador de IA, eu tenho atualmente 18 IAs, vou lançar minha 19ª IA nessa semana. E aí, o que acontece? Cara, a IA, ela é só uma ferramenta. O modo como você vai usar a IA é que define se esse modo é correto ou incorreto. E aí você precisa entender as premissas, porque se você entende as premissas, você consegue ter um melhor uso de IA, né? E a primeira premissa que eu quero compartilhar contigo é essa: IA pode ser usada de forma ética e também pode ser usada de forma antiética. Então, é importante a gente saber que não é a ferramenta que é ética ou antiética, é o uso. É o uso da ferramenta que é ético ou antiético. Tá claro? Isso daqui é uma premissa essencial. Porque não é porque o fulaninho usou um trabalho, copiou e colou da IA, que isso daí invalida o mérito da IA. Né? É a mesma coisa do pai que quer evitar que a filha namore no sofá. Aí o que ele faz? Tira o sofá. É isso que está acontecendo em certas universidades. Vamos tirar as IAs, vamos negar o movimento importantíssimo que as IAs trazem, para mestrandos e doutorandos, inclusive, que são a próxima geração. Usar IA não é plágio, mas isso não quer dizer que vale tudo. Entende uma coisa aqui? Presta atenção, presta atenção. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá prestando atenção? Olha só. Isso daqui, quem está falando é advogado, ok? Não existe plágio de IA, em nenhuma hipótese. Por quê? Porque o plágio é um crime previsto no Código Penal, que diz respeito à violação de direito autoral. Eu não tenho como violar o direito autoral do Acadêmico 24 Horas, do Super Agent, enfim, de nenhuma IA, porque ela não é titular de direito. Então, é importante você saber disso, porque hoje está uma febre, né? Plágio de IA. Inclusive, eu sou muito contratado pelas universidades para fazer treinamento para os orientadores, né? Principalmente programa de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. Aí eu vou lá dar o treinamento. Primeira coisa que eu falo pro orientador, olha só, você nunca, nunca pode sair da sua boca a palavra plágio e depois a palavra IA.
porque você está arrumando um problema para você. Você está acusando alguém de um crime impossível. E se eu acuso alguém de um crime impossível, isso significa que eu estou cometendo injúria, ou calúnia, difamação, que é um outro crime. Então você vai arrumar um processo criminal contra você. Tanto é que eu chego e digo para os orientadores: olha só, você fala que está com a linguagem robótica, que parece que é texto de IA, você fala que não está legal, você pode descascar à vontade, mas nunca pode sair da sua boca plágio de IA. Porque no momento que sair da sua boca plágio de IA, você é que está na berlinda, você é que virou o criminoso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Eu sei que alguns aqui estão passando por uns terrorismos. Quem está passando por terrorismo aí? Vai passar no software anti-plágio. Quem é que já foi obrigado a passar em software anti-plágio aí? Quem é que já foi? Eu já fui. Eu. A gente vai conversar sobre isso, tá? Vou falar um negócio aqui sobre software anti-plágio, que só quem é engenheiro de prompt sabe. Quem é criador de IA, tá? É, software anti-plágio é péssimo. Nenhum presta. Nenhum. Turnitin, Originality, Smoothing, GPT-0, Copyleaks, nenhum presta. Pessoal, eu já tentei criar software anti-plágio. Sou engenheiro de prompt, sou criador de IA. E eu nunca consegui criar um software anti-plágio. Por quê? Todos os que eu fiz não ficaram bons. A minha diferença para esses outros é que eu não tive coragem de colocar no mercado. Os outros tiveram. Como é que funciona o business do software anti-plágio de IA, tá? Eu estou falando de IA, ok? Ele chega e vende licença para a universidade, né? E a universidade, geralmente, ela tem um corpo decisório de pessoas que não sabem nada de IA. Por quê? Porque é um tema muito novo, né? Obrigado. A pessoa também não é obrigada a saber. Mas ela deveria se instruir melhor antes de gastar milhões com software anti-plágio. Então, aí vai lá e vende licença para a universidade. Aí a universidade começa a usar. Aí começa a ter usuários, então, dentro do software. Aí o que o software faz? Ele chega e diz assim: olha só, esse texto aqui da Jussara, ele está com 72% de plágio de IA. Ele chega e diz isso. Aí a Jussara fica: meu Deus, mas eu sei que eu fiz direito, eu fiz tudo isso, eu fiz direitinho, como é que está dando 72%? Aí o software chega e fala assim: quer que eu resolva para você? Use o meu humanizador. Aí você vai lá e paga o software. A tua universidade já pagou e você paga também. Aí você paga o humanizador. Aí o software de IA faz? Ele reescreve o seu texto e coloca uma coisa que em engenharia de prompt se chama rastro. O que é rastro? É como se ele colocasse uma impressão digital no seu texto. Aquela impressão digital indica que aquele texto foi escrito pelo software anti-plágio. Aí ele chega e fala assim: agora roda aqui o software, roda aqui o teu texto de novo. Aí, quando você vai rodar lá, ele identifica a impressão digital e dá 0%. Então, o que você tem que fazer, gente? Não é isso. Vocês querem saber como se protege? Acho que está muito cedo para eu falar, né? Como é que você se protege? Sua universidade coloca a faca no pescoço. Você tem que usar software anti-plágio. Como que você usa o software e ainda assim se protege? Alguém sabe? Vou falar no final. Não faço ideia. Conta. Vou falar no final. Olha isso aqui, Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. 99% de plágio. Foi do GPT-0 isso aqui. Aí não dá, né? Não dá. Porque, entende uma coisa, vou falar de uma maneira leiga, tá? Não na linguagem do engenheiro de prompt. Nenhuma IA consegue hoje identificar a anterioridade, o que veio primeiro, o que veio depois. O que a IA identifica é semelhança. Mesmo assim, identifica mal pra caramba. Ela não consegue identificar anterioridade. É o que acontece. Declaração de Independência dos Estados Unidos, 2 séculos atrás, 99% de IA. Porque um monte de gente já escreveu sobre isso depois.
Aí, como ela não sabe ver anterioridade, ela diz que, ó, é IA. Tá claro isso, pessoal? Bota aqui no chat para ver se a gente está remando juntos. Bota aqui, tá claro ou não tá claro, para eu entender e a gente seguir. Porque o nosso conteúdo vai ser cumulativo. Eu estou te falando das premissas, ok? Então bota aqui. Tá claro, claro, show de bola, correto, muito bem. Vamos lá. Esse nosso carnaval com IA vai ser um curso de defesa pessoal, tá? Vai ser top. Vamos nessa. IA é um excelente ponto de partida, isso é outra premissa, não é ponto de chegada. Nenhuma, nada, nenhum conteúdo gerado por IA deve ser visto como ponto de chegada, só como ponto de partida. Isso quer dizer que, assim como uma aula, assim como algo que você leu, assim como a sua experiência, a sua vida é ponto de partida, a IA é ponto de partida. Então, vocês vão me ver aqui gerando capítulos de tese em 3, 4 minutos. Vão me ver fazer isso ao vivo. Aí, você já não vem falar, ai, então agora eu vou copiar e colar na minha tese? Não, entendeu? Olha aqui, isso daí é ponto de partida e não ponto de chegada. É teu dever ler aquilo que a IA te entrega. Tá claro? Então, se você está querendo usar a IA com um propósito generativo, o que é o propósito generativo? Ela gera, eu uso copiando e colando. Então, ela seria, nesse caso generativo, o ponto de chegada. Não é o que a gente vai aprender aqui. O que você vai aprender aqui é IA assistiva. Ou seja, você gera o ponto de partida e você adota um protocolo que você vai ver aqui ao longo dos nossos encontros, e esse protocolo vai garantir uma autoralidade do seu texto, ok? Por isso que não adianta você ficar assistindo só um encontro. Você tem que estar aqui durante todos esses momentos para você encaixar essas peças do quebra-cabeça, tá? E, gente, eu só vou fazer nessa semana esse curso de carnaval aqui, beleza? Vamos lá. Ditas essas premissas, inclusive, vocês já podem ir antecipando dúvidas, problemas, inquietações aí, que eu vou responder todas no final, tá? Vamos ver alguns equívocos das pessoas quando vão utilizar a inteligência artificial. Aí o cara é mestrando, doutorando. Aí ele segue um perfilzinho na internet, uma pessoa que nunca criou uma IA na vida. Aí essa pessoa fica ensinando ele sobre. Aliás, gente, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ficar em Instagram e TikTok, nada disso. Que eu abro o Instagram, é só isso. Agora você tem uma nova IA que planta bananeira. Agora você tem uma nova IA que lê seus pensamentos. As pessoas passaram de produzir conteúdo, deixaram de produzir conteúdo e viraram clipadores de agora você tem uma nova IA. Sabe, eu não sei vocês, mas isso tá chato na internet, né? Aprender mesmo é muito chato. Então, o que acontece? Hoje você tem muito perfil acadêmico querendo te ensinar a usar IA, mas te ensina mal, porque a pessoa não é engenheira de prompt, nunca criou nenhuma IA, como é que ela quer te ensinar a usar IA? Você nunca viu ela dirigindo, por que ela quer te ensinar a dirigir? Entendeu? Então, equívocos. Primeiro equívoco, usar do jeito Google. Quem respondeu aqui zero ou respondeu um no início da aula, você tem que tomar cuidado com isso. Jeito Google. Tem que tomar cuidado com isso. Que é o quê? Perguntas e respostas. É assim que a gente usa o Google. O que é isso? O que é aquilo? Perguntas e respostas. Isso daqui é um jeito muito primário de você extrair bons resultados de IA. Isso é um equívoco. A IA é muito mais complexa do que jogar perguntas e respostas lá. O outro equívoco é não ensinar. Isso daqui é um problema, porque eu entendo, né? Tem muito mestrando, doutorando que está com um monte de responsabilidade. Vocês têm que atender orientador, tem que participar de grupo de pesquisa, tem que fazer a própria pesquisa, tem que fazer o texto e tem que fazer disciplina. É brabo. Só que você, quando vai usar IA, você não pode partir da premissa de que a IA é evidente, de que a IA sabe o que está na sua cabeça.
E aí, qual é o problema que eu vejo nas pessoas? As pessoas não sabem pedir a IA. Seja porque elas não têm conhecimento de engenharia de prompt, seja porque elas não têm método de escrita acadêmica. Agora está chovendo de mestrando e doutorando, gastando dinheiro com cursos na internet de como usar o chat GPT para acadêmico. Só que ele aprende com uma pessoa que nunca criou IA e também nunca desenvolveu um método de escrita. Aí olha a receita do fracasso. Porque se você não sabe usar a IA, você não consegue promptear. Ainda mais se ela é uma IA genérica porcaria, tipo ChatGPT. É para acadêmicos, né? A ChatGPT é bom para outra coisa. Para acadêmico, não. Aí você usa uma IA genérica, sem ser engenheiro de prompt. E ainda sem método de escrita, fica complicado. Quer saber? Quer um teste de farmácia aqui para saber se você tem método de escrita ou não? Querem? Teste de farmácia. Pode aplicar agora. Pode aplicar agora. Teste rápido. Teste rápido para saber. E ó, eu vou falar isso daqui para você com muito carinho, tá? Eu desejo seu bem, tanto é que eu estou aqui fazendo uma aula dessa no meio do carnaval para você. Então, assim, eu desejo seu bem. Não interprete num tom de crítica. Interprete como alguém que deseja o seu bem. Se eu pergunto sobre o que é a sua dissertação ou a sua tese, o que sai da sua boca é o tema? Não precisa responder aqui no chat, não. Responde para você. Faça esse teste de farmácia. Eu chego e falo, Ana Paula, Darimberg, Tamara, Flávio, Valéria, sobre o que é a tua tese? Eu ainda faço isso assim. O que sai da sua boca é o quê? É o tema? Faça essa reflexão, faça esse teste de farmácia. Se você respondeu que sim, você tem um indicativo de que você não tem método de escrita. Por quê? Porque nenhuma dissertação, nenhuma tese paga tema. Então, se a tua tese está prometendo tema, você está no mau caminho. E aí, deixa eu ver se eu tenho alguém aqui que se enquadra nisso. A pessoa promete tema. Aí, na pesquisa bibliográfica, o que que ela faz? Já que ela quer pagar tema, na pesquisa bibliográfica, o que que ela vai fazer? Ela vai. O áudio não está legal? E aí, áudio está ruim, galera? Bota aqui no chat, tá legal? Recebi aqui da produção, minha digníssima. E ela sempre tem razão. Vamos lá. Tá ruim? Tá. Agora melhorou? É. Deixa eu tirar o microfone. Vocês têm que avisar, galera, quando o áudio tá ruim. Ficou melhor agora? Ficou melhor? Eu tirei o microfone. Tá ok? Tá normal? Ah, obrigado. Ficou um pouco melhor. Eu não sei o que pode ser. Eu não sei se é alguma interferência aqui de alguma coisa. Show de bola. Vamos lá. Então, o primeiro teste de farmácia. Primeiro teste de farmácia para você saber se você tem método de escrita. Se o que saiu da sua boca é tema, já era. Tanto é que lá na hora da pesquisa bibliográfica, quem busca tema, qual é o problema? Você passa a ter um calhamaço de artigo para ler. Quem que já passou por essa experiência? Textos para ler, a pastinha do computador. Textos para ler. Aí sabe quantos textos tem lá? 1000. Por quê? Você fez busca bibliográfica baseada em tema. É isso que te ensinam na internet. Tanto é que, olha só, deixa eu adivinhar o que te ensinaram. Primeiro você escolhe o tema e depois você delimita o tema e faz o recorte do objeto. São duas palavras que geralmente são usadas por pessoas que não têm método de escrita.
Porque como é que eu delimito o tema? Isso daqui é metafórico, você não pode usar metáfora para coisas precisas. Como é que eu recorto o objeto? Não existe uma tesoura de objeto. Então, isso daqui, gente, é algo muito sério. Porque muitos de vocês estão indo para a IA reproduzindo os mesmos problemas. Na nossa mentoria, a pessoa entrou na mentoria, aí ela agenda reunião comigo. Primeira reunião, sobre o que é a sua tese. Na primeira reunião, ela já sai dali, ufa. Por quê? Porque ela estava cometendo um erro que nenhuma IA genérica, ChatGPT, Gemini, etc., vai resolver. Entendeu? Que é o quê? Que é método de escrita. Se você não tem método de escrita, você vai pedir para a IA te levar para a Lua de bicicleta. E como as IAs genéricas são feitas para agradar, elas vão te levar para a Lua de bicicleta. Tá claro isso? Tá claro? Beleza? Deixa eu te falar. Querem um outro teste de farmácia? Querem um outro teste para ver se você tem método de escrita ou não? Vamos lá. Eu quero. Tô ficando é triste. Não fica triste. Eu faço isso com carinho. Você está aqui comigo, mas você vai ser meu mentorado a partir de agora. Você vai entrar na minha mentoria, vou te convidar no final. Então, assim, não fica triste. Pelo contrário, estou abrindo seus olhos. O que te ensinam na internet, o que te ensinam em mestrado e doutorado não é escrita acadêmica. E não adianta usar IA genérica que você achar que as coisas vão resolver. Não vão, tá? Depressão em 3, 2, 1. Não fica não, fica não. Ó, eu falo isso com muito carinho, tá? Eu desejo seu bem e tem luz no fim do túnel. Eu quero, eu quero. Olha só, outro teste de farmácia, para saber se você tem método de escrita ou não. E aí? Introdução é para escrever primeiro ou por último? Escreva a introdução primeiro ou por último? Quer dar um palpite? Bota aí. Primeiro ou último? Bota aí. Vamos ver. Último, 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 por último. Já escrevi primeiro, último, último, primeiro, por último, último. Vou falar também com muito carinho. Se você escreve a introdução por último, você não tem método de escrita. Por quê? E tá tudo bem se você respondeu por último, tá? Eu estou falando aqui como seu mentor. Eu quero o seu bem. Se você escreve por último, geralmente quem defende que é para escrever por último, você provavelmente já escutou isso. Tem que escrever por último para a introdução da liga ao texto. Então, você escreve os capítulos, tem gente que fala assim, começa pela metodologia. Meu Deus. Você escreve os capítulos e depois você dá liga a esses capítulos escrevendo a introdução por último. Isso é um erro. É mais ou menos o seguinte, mal comparando. Você primeiro reserva o hotel, você compra passagem, você vê quantos dias você vai ficar e por último você decide para onde você vai. A introdução é um mecanismo de persuasão do escritor consigo mesmo. Se ele vai fazer por último, ele só vai tentar amarrar o Frankenstein. Então, é essencial fazer primeiro. Estou falando isso só para você ver a diferença que faz você ser mentorado por quem tem método de escrita e quem é criador de IA. É uma diferença absurda. Porque achismo na internet tem um monte, mestrado, doutorado tem um monte. Agora, fundamento, pouquíssimos têm. Então, muitas pessoas cometem esse equívoco de não saber ensinar a IA. Eu não estou falando de ensinar conteúdo, nem estou falando de ensinar com promptzinho que você pegou na internet do guruzinho de IA que nunca criou uma IA. Eu estou falando aqui de não ensinar num sentido mais profundo, de não ter método de escrita, tá bom? O medo de plágio, a gente já viu que não precisa ter medo, tem que saber se proteger, né? Uma das maneiras de se proteger, que você aprende comigo na nossa mentoria, a gente, para você ter ideia, a gente tem até garantia de aprovação.
A gente garante que você vai ser aprovado. E por que que a gente garante? Porque a gente tem protocolo para tudo. Então, por exemplo, se alguém enfia a faca no seu pescoço e fala assim, eu quero que você rode no software anti-plágio IA, você vai rodar. Apesar de juridicamente você não ter obrigação, que você não pode produzir prova contra você mesmo, isso é uma garantia de qualquer democracia, né? Você obrigar alguém a produzir prova contra ela mesma é coisa de ditadura. Nas democracias, o ônus da prova é de quem acusa, né? Mas, enfim, superada essa questão de premissa de que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, o fato é que, se você for obrigado a colocar em software de plagiar, você vai fazer. Só que eu vou te falar uma coisa que faz parte do nosso grande protocolo. Quer saber? Quer saber? O que você vai fazer? Você, ó, tem que colocar no software de plágio. Mas o que você vai fazer também? Eu vou te ensinar uma coisa do nosso protocolo que você vai aprender na mentoria. Quero! Conta aí! Você vai passar no software antiplágio um texto da pessoa que te obrigou a usar o software antiplágio. Se foi orientador, você vai usar um texto do orientador, do coordenador, enfim, quem falou para você colocar no software antiplágio. E, de preferência, um texto velho, não um texto de 2026, um texto de 2020, pré-IA. E você vai ver que vai dar plágio de IA. Aí você está protegido. Porque quando a pessoa vier para cima de você, você vai falar assim, ó, mas o seu texto também deu plágio de IA, e agora? Né? Isso é uma das formas de você se proteger, tá? Tô revelando essa forma porque, assim, você está aqui em pleno carnaval, mas isso é um assunto interno da nossa mentoria, ponto final, tá? Que você vai entrar hoje. Olha só, esse aluno aqui nos Estados Unidos, né? Ele até processou a universidade, tá? Por conta disso, né? Violação de direitos humanos, alegando que ele foi expulso por suposto plágio de IA, mas na verdade isso daí foi uma prática antidemocrática, né? Uma prática antidemocrática. Logo a universidade fala tanto democracia, né? Algumas delas, mas usa medidas que são próprias de ditadura, né? Então tá aqui. Já temos um movimento de pessoas processando, tá? Qual é a lógica da IA? Vamos começar agora. A gente já viu premissas e já viu equívocos. Vamos agora arrumar essa casa aí. Vamos começar a entender como que você usa a IA para a sua dissertação ou tese de forma autoral, ok? Primeira coisa, prompt é muito importante, tá? Agora, não é qualquer prompt. Vamos entender o que é prompt, até porque tem muitas pessoas que responderam zero no início da aula, mas vamos além do que ensinam sobre prompt por aí, né? Porque quem ensina sobre prompt não sabe nem engenharia de prompt. Vamos lá. Prompt é o quê, gente? Olha só, uma orquestração de comandos que objetiva o aprendizado da IA para que ela forneça o que você precisa com alta qualidade. Ou seja, existe uma coisa chamada seu conhecimento e existe outra coisa chamada IA. Como que você faz com que o seu conhecimento seja melhor utilizado pela IA com prompt? Prompt não é milagre. Tem gente que quer que a IA faça milagre. Por exemplo, o cara bota uma tese de doutorado lá de 300 páginas, ele bota assim no chat GPT, reescreva a tese de doutorado. Aí está faltando o quê? Conhecimento do que é o prompt. É uma orquestração de comandos. Então, essa orquestração de comandos, qual é a maior virtude que ela tem que ter? Quando você olhar para o seu prompt, o que tem que saltar aos olhos, você tem que ter certeza é que esse prompt tem precisão. Se você lê o seu prompt e ele não é preciso, você vai ter um problema. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui mais um voluntário. Ó, tem aqui a Ana Paula. Eu chego para Ana Paula e falo assim: Ana Paula, faz aí o roteiro da minha viagem. Eu queria viajar.
Você, pô, quebra esse galho para mim, faz o roteiro da minha viagem aí. Aí Ana Paula, claro, Felipe, tamo junto, faço sim. Aí eu chego e falo, então, Ana, eu vou para Europa. Faz o roteiro aí para mim. Isso é bom? Eu fui preciso com a Ana Paula? Bota aí, sim ou não? Fui preciso com a Ana Paula? Ana Paula, eu quero roteiro de viagem para Europa. Não, não, impreciso. Foi vago. Perfeito. O que que eu tenho que falar para Ana Paula? Ana Paula, é o seguinte: vou para a Europa, vou ficar em Barcelona. Eu vou ficar uma semana. Eu chego no dia tal, vou embora no dia tal. E, cara, quero conhecer Barcelona, quero aproveitar. Você quebra esse galho para mim? Sabe o que que eu mais vejo quando a pessoa entra na minha mentoria, ela tem a primeira reunião comigo? Ela chega e fala assim: eu não estou conseguindo tirar boas coisas das viagens. Aí, quando eu vou ver o que ela está fazendo, ela está pedindo a Europa e não Barcelona. Aí você quer que a IA te ajude? A tua dissertação, olha o acúmulo de problema. Está usando IA genérica, GPT, Gemini, Claude, DeepSeek, etc. Com prompt genérico que ele pegou do guru de internet que não funciona. Aí tá sem método de escrita, pedindo dissertação sobre tema, e na hora de falar com a IA, fala Europa e não Barcelona. Entendeu, gente? Primeira forma de você promptear é com a lógica socrática. O que é a lógica socrática? Quem é da filosofia estudou Sócrates. Sócrates ensinava por meio de perguntas. Sócrates ensinava por meio de perguntas. Não fica triste, não. Ó, você vai terminar essa aula feliz, tá? Eu prometo, tá? Apesar de eu ser o arauto das más notícias por enquanto, eu prometo que vai ficar feliz. Lógica socrática. Sócrates ensinava por meio de perguntas. Não era assim que Sócrates fazia? Maiêutica. Ensinava por meio de perguntas. Essa é a primeira maneira de você utilizar bons prompts, é ensinar a IA por meio de perguntas. E a segunda maneira é você alimentar a IA com informações, entendeu? Só que aí que tá, por exemplo, que tipo de informação, Felipe? Anotações, fichamentos, artigos, tudo que você achar relevante. Só que aí começa a agravar mais o problema. A pessoa não tem método de escrita, a pessoa não sabe nem fazer um problema de pesquisa, vai conseguir conversar com a IA por meio de pergunta. Nem o problema de pesquisa tá bom. E aí, quando ela vai alimentar as informações, ela pega daquele arquivinho que eu falei no início da aula, textos para ler, que são textos sobre tema, sobre a Europa e não sobre Barcelona. Aí ele entulha um monte de texto dentro da IA que já é genérica, que ele aprendeu e vai dar certo com um guruzinho de internet que nunca criou IA. Aí ele estraga tudo, porque ele alimenta com informações sobre a Europa. Só que a tese dele é sobre Barcelona. Aí a IA começa a falar assim: calma aí, eu tenho que falar de Londres, eu tenho que falar de Madrid, eu tenho que falar de Kosovo, eu tenho de um monte de lugar. Olha aí, entendeu, gente? Por isso que as IAs de vocês alucinam. Vocês estão usando IA genérica com todo esse cabedal de problema que vem por trás. Entendeu? E aí fica complicado extrair algo de valor. A autoralidade e a autenticidade do seu texto vem da combinação bem-sucedida de diálogo e alimentação. Só que o que dita o diálogo e a alimentação é uma palavra que a gente já falou aqui: precisão. A pessoa está faltando método de escrita, está faltando decisão sobre o que, que vai ser a tese. Tem que ser mais Barcelona e menos Europa. E o que eu vejo quando eu vou sentar com vocês, cara, primeiro encontro na mentoria, o cara acabou de entrar, eu só escuto Europa, 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 Europa.
Fala sobre o que que é a sua tese aqui. Sem constrangimento, tá? O chat só tá aparecendo para mim. Fala sobre o que que é a sua tese. Vamos fazer um exercício. Ela tem mais cheiro de Europa ou mais cheiro de Barcelona? Bota aí. Fazer aqui mentoria gratuita, tá? Já bota aí, já escreve aí sobre o que que é a sua tese. Vamos lá. Então a gente tem um problema das IAs genéricas. Elas não funcionam bem para acadêmicos que não sabem perguntar, planejar, o que querem. O que que é IA genérica? É IA que serve para qualquer coisa. Se ela serve para qualquer coisa, entendeu? ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, Claude, etc. Ela, se você não tem método de escrita, não sabe perguntar, não sabe planejar, não sabe o que quer para sua tese, no máximo que você vai ter de uma IA genérica é um roteiro de viagem muito mal feito para a Europa, entendeu? E aí tem gente que é o maluco do prompt. Quem é o tarado do prompt? O maluco do prompt. Ah, é, tô falando com muito carinho, tá, gente? Não, não me interpretem mal, tá? Mas é no sentido de que a pessoa fica na internet. Eu quero prompt, eu quero prompt. Vem a galera no meu direct, né? Que eu posto muito prompt na internet porque gera engajamento. Mas eu não recomendo que você use prompts genéricos, né? Aí vem os caras, não, me dá um prompt, me manda prompt. Cadê o prompt? Sabe? Cara, prompt de internet não funciona. Por que que não funciona? Preste atenção aqui, mais um conceito de engenharia de prompt. Prompt é tipo pão quente de padaria. Deu uma saudade agora do pão francês, né? Que nos Estados Unidos não tem. Pão quente de padaria. Gente, pão quente de padaria, quando você pega ele na hora, é top. Depois de 3 dias, já não é legal. Entendeu? Então, o prompt de internet é exatamente assim. Por quê? Porque ele é um prompt genérico, feito numa IA, que você nem sabe qual é. Ah, não, Felipe, eu sei, foi gerado na IA 4O, o ChatGPT 4O. É, mas você está usando o 5.2, já não é a mesma coisa. Aí então a pessoa fala assim: não, Felipe, mas eu vi, foi gerado no 5.2, mas foi gerado há 2 meses. O algoritmo já mudou. Olha a quantidade de problema, entendeu? Olha a quantidade de problema. Então, tomar cuidado, gente. Tem que saber promptear e ainda não fica bom. Tem que saber ingerir de prompt para usar uma IA genérica. Tem que saber. E leva tempo e muda muito. Toda hora muda. Gente, não compensa hoje você fazer um curso de ChatGPT, de Copilot, de DeepSeek. Não compensa. Por quê? Você terminou o curso, a IA mudou. Mudou. Mas tem um problema mais profundo aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí a tela, né? Olha só esse artigo que saiu do ChatGPT, da OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT. Por que os modelos de linguagem alucinam? Tá aqui, ó, da equipe do OpenAI. Eu achei muito honesto. Achei muito honesto. Tá aqui o artigo científico, tá, gente? Aqui, ó, equação matemática, gráficos. Tá tudo aqui, ó. Aqui, ó. Basicamente, o que esse artigo está dizendo é que nenhuma IA genérica atualmente é boa para trabalhos técnicos. O que é trabalho técnico? Acadêmico, jurídico, medicina, contador, trabalho técnico. E você não precisa acreditar em mim, você vai ler aqui. Inclusive, toda a minha aula até agora foi baseada nesse artigo. Nesse artigo. Então, aquele que tem ouvidos que ouça. Vai ser uma tese ruim. Só vai gerar mais rápido. Tem uma outra coisa aqui que talvez você não tenha visto. De onde que vem as fontes do chat GPT? Já parou para pensar nisso? Digo, ele afirma o que ele afirma de onde? Olha aqui, uma pesquisa com 10 milhões de citações, tá? Vamos ver o Gemini, ó. 21% Reddit, 14% Quora, 18% YouTube, 13% LinkedIn. Cadê a citação acadêmica aqui? Sério que você tem que entregar tese de doutorado
com citação do Reddit, que é fórum de discussão. Tem gente que fala que a Terra é plana lá dentro. ChatGPT, 10 milhões de citações também. Quase metade é Wikipedia, gente. Sério que você quer entregar uma dissertação baseada em Wikipedia? Eu não estou falando mal de Wikipedia, não, tá? Ele tem seu valor. Você pode até citar um trecho do Wikipedia, Agora, metade é aqui que você vai quer escrever sua tese. Bota a mão na cabeça. Perplexed. 10 milhões de citações também. Quase metade é Reddit. É fora de discussão, qualquer um fala qualquer coisa. Faço questão de mostrar isso porque não rola de escrever tese e dissertação com Claude, Gemini, DeepSeek, ChatGPT, etc. Não rola. Primeira coisa que você precisa é de prompts alfaiate. Felipe, o que é prompt alfaiate? Vamos lá. Agora a gente estamos terra arrasada. Vamos começar a construir aqui a escrita da sua tese. Primeira coisa do seu caixa de ferramentas, prompt alfaiate. O que é o prompt alfaiate, Felipe? É o prompt. Eu vou te dar um exemplo e depois eu vou te explicar conceitualmente, tá? Vamos voltar aqui. Olha só. Eu estou aqui no Acadêmico 24 horas e dentre os 50 robôs que ele tem, um robô é um engenheiro de prompt. Ele cria prompt. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo prático. Calma aí. Quero pegar um de tese e dissertações. Só um minutinho. Aqui, ó. Quero fazer uma revisão narrativa. Vamos supor que isso daí vai ser um capítulo da sua tese. Sobre financiamento da educação no Brasil. Elabore um prompt completo para o mapeamento da literatura sobre esse assunto que será usado no robô escrito acadêmico do Acadêmico 24 horas. Isso daqui é desejo, não é prompt. Vocês estão aprendendo por aí na internet que desejo é igual a prompt. Não. Isso aqui é prompt. Olha o tamanho desse prompt. Tá vendo? Isso é prompt. Olha o tamanho disso, gente. Então, o que que o engenheiro de prompt faz? Ele converte o seu desejo em realidade. E mais especificamente no prompt alfaiate. O que caracteriza o prompt alfaiate? Ele é feito por que você precisa, revisão narrativa. Ele é moldado para você. E para IA que você precisa, Academia 24 horas, no momento que você precisa. Você usa agora. Entendeu? Para você ter ideia, olha a diferença do Gemini. É a mesma coisa, ó. Só que no final eu coloquei Gemini. O resto é igual. Olha como é que ele fica maior, como ele fica mais extenso, mais cansativo. Entendeu? Então, o prompt muda, dependendo da IA. É claro, isso é prompt alfaiate. Óbvio que depois eu só pego esse prompt aqui, eu tenho que ler o prompt, né? Claro. E escrevo a minha revisão aqui, ó. Minha revisão narrativa aqui. Eu colo aqui, ó. Coloquei, ó. Meu prompt completão. E aí eu gero minha revisão narrativa aqui completa, ó, com a bibliografia, com tudo. E ó, com DOI, tudo direitinho, minha revisão narrativa completa aqui, tá? Mas observa, eu gerei um prompt alfaiate, exatamente porque eu preciso. Então, esse é o primeiro conceito muito importante para quem quer escrever uma tese, uma dissertação decente. E é claro que isso vai gerar mais autoralidade, porque eu gero prompt, eu leio, eu altero, eu melhoro e depois eu colo no robô de escrita acadêmico. Essa novidade é muito importante. E aí você deixa de ser o tarado prompt da internet. Você cria os seus prompts para o que você precisa. E isso daí tem um valor enorme de assertividade. Então, esse é o primeiro conceito importante que você precisa ter na sua caixa de ferramenta. Tá? E a gente pode gerar no Acadêmico 24 horas. Deixa eu pegar aqui um exemplo prático de vocês. Ó, estou trabalhando nessa linha de avaliação comparativa de modelos baseados em inferência bayesiana e redes neurais MLP para a detecção de ataques dados DDoS em ambientes IoT.
Posso gerar um prompt aqui, ó. Quero escrever a minha introdução da tese de doutorado sobre avaliação comparativa. Isso daqui é do Mastroianni Oliveira, de modelos baseados em inferência bayesiana e redes neurais, MLP, para detecção de ataques DDoS em ambientes IoT. Isso daqui é meu desejo. Ele vai gerar o prompt. Gente, não adianta ir para IA genérica e pedir para gerar prompt. Ela é uma porcaria. É muito ruim, porque ela não é treinada para isso. Então, olha aqui o meu prompt. Agora, o que estão te falando aí na internet? Não, agora você tem que parar e tem que fazer um curso de engenharia de prompt. Cara, você tem que parar e escrever tua tese, escrever tua dissertação, cuidar do teu filho, cuidar do marido, da esposa, cuidar da tua vida, cuidar do dinheiro. Tu tem que parar. O que estão tentando colocar goela abaixo na internet, esses infoprodutores acadêmicos aí, é que você tem que parar a sua vida agora para virar engenheiro de prompt. Faça o meu curso de chat GPT. Fala sério. Olha aqui esse prompt. Olha o tamanho disso. Ai, Felipe, agora eu tenho que aprender o que é chain of thought? Não. Olha aqui. Olha o tamanho disso, gente. Aí o que que eu faço? Eu vou ler, entendeu? Vou ler, blá blá blá. É isso aí. Concordei, é isso mesmo. Alterei o que eu quis alterar. Eu colo no Descrito Academia. Minha introdução vai estar pronta. Entendeu? É claro, eu tenho que ler aqui, né, gente? Eu estou só simulando, tá? Mas isso aqui vai gerar uma introdução autoral. E ele não gera essa introdução do zero, porque se você faz no ChatGPT, o que o ChatGPT faz? E outros, tá? Quando eu digo ChatGPT, Gemini, Claude, todas essas IAs genéricas, ele sai cuspindo informação. Por quê? Tá lá naquele artigo que eu mostrei para vocês. Ele precisa cuspir a informação para você liberar dopamina. Porque acho que tem gente que não aguenta esperar 10 segundos, né? A gente vive numa geração que não pode esperar nem 10 segundos. Porque a pessoa fica ansiosa, sabe? Tem gente que se falar para esperar um ônibus 1 hora, igual eu esperava no Rio de Janeiro, a pessoa morre, sem poder usar celular ainda, porque senão levam. Sabe? Tem gente que não aguenta esperar um Uber 10 minutos, aí o Uber está demorando 10 minutos. Então a gente vive numa geração de pessoas que não querem nem esperar. Aí o que que as IAs genéricas fazem? Cospem a informação para liberar dopamina no teu cérebro e você continuar nelas e não assinar a concorrente. Olha isso daqui. Ele, antes de escrever, ele foi analisar artigo. Tanto é que ele está trazendo o quê? Citação. Aqui, ó. Várias citações. E ele está escrevendo a minha introdução da tese. Entendeu, gente? O poder de um prompt alfaiate é uma diferença absurda. E ó, não se preocupa, tá dentro da nossa mentoria, você vai receber o Academia 24 horas. Ele é brinde da nossa mentoria. Tá? Então, vou comprar. Não, calma aí, relax, você vai entrar na mentoria, tá? Olha o tamanho disso. E outra coisa, eu não vou poder abordar isso com mais tempo, mas eu vou abordar ao longo dos dias. Quem que vai estar nas outras aulas? Bota aí, eu. Quem que vai estar nas outras aulas? Eu vou abordar como que você identifica que um texto foi copiado e colado por IA sem software antiplágio. Eu não preciso de software antiplágio. Um exemplo, travessão. 500 mil travessões. Tá vendo travessão aqui? Vocês vão estar. Parabéns, gente. Meu máximo respeito. No meio do carnaval, vocês buscando coisas úteis, resolver a vida de vocês. Meu máximo respeito. Tá vendo, ó? É escrita autoral. Eu não preciso de software. Eu vou te ensinar a identificar um texto copiado e colado de IA genérica, olho nu, sem software. Então, essa é a primeira coisa, prompt alfaiate. Segunda coisa, que é muito importante na sua caixa de ferramenta, IA treinada. E
ChatGPT, Gemini, etc., não são treinados para acadêmico. Eles são tão treinados para acadêmico quanto são para receita de bolo ou para roteiro turístico em Barcelona, entendeu? Só que tem um problema mais grave, que é o seguinte: ChatGPT e outros, eles não estão plugados em bases bibliográficas acadêmicas. Eles basicamente pegam a citação da citação. Isso quando pega, porque você já viu que a maioria é Wikipedia. E as treinadas são plugadas em bases bibliográficas. Por exemplo, tanto o Acadêmico 24 Horas quanto o Super Agent, que você vai receber dentro da nossa mentoria também, eles são plugados em bases bibliográficas. Todo e qualquer texto que tenha DOI, eles sabem, que é a maioria dos textos relevantes do mundo. Então, essa é uma coisa importante. E a treinada, gente. Se você não sabe engenharia de prompt, se você não tem método de escrita, o que que você está fazendo numa IA genérica cheia de alucinação? Só está adiando o problema, que talvez você vá pagar por esse problema lá na tua banca. E as treinadas têm melhores resultados, têm muito mais autoralidade. E você tem muito menos tempo de revisão. Porque o que acontece quando você usa ChatGPT e amigos é o seguinte, cara, o tempo de revisão ficou absurdo. O cara tem que revisar todas as citações, porque está tudo inventado. Tem que revisar argumento, que ele inventa até coisa que não existe. Então, hoje, tem gente que usa IA genérica e até produz uma sensação positiva de ter um texto rápido, mas na hora da revisão é um inferno. Então, essa é a segunda novidade. IAs treinadas performam muito melhor do que IAs genéricas. Isso daqui, ó, se você nunca viu uma IA treinada, prazer, IA treinada. Olha só o Acadêmico 24 horas. Isso tudo aqui é robô. Robô treinado, tá? Engenheiro de prompt, produtividade acadêmica, muito doutorando e mestrando usa isso. Plano semanal, eu não vou ler todos os robôs porque é por causa do tempo, né? Assuntos aleatórios, até receita de bolo dá, roteiro para Barcelona, mas aqui no assuntos aleatórios, né? Robôs de estudo, ó. Inclusive, gente, você coloca o texto aqui, você conversa como se fosse o autor do texto, numa leitura assistida. Meu expert, você treina ele no seu jeito de escrita. Ele escreve como você. Ele escreve como seu referencial teórico. É surreal. Recomendações bibliográficas, recomenda a bibliografia. Você coloca um trecho específico. E olha aqui, eu quero bibliografia para isso aqui, ó. E ele faz a bibliografia para mim. Aprendizado com o YouTube, você coloca um vídeo do YouTube aqui, resumo de bibliografia, fichamento, muitos mestrandos e doutorandos usam, gerador de fichamento acadêmico. Gente, você coloca aqui o texto, ele gera o fichamento, ó, com citação com ano de página. Depois, lá na hora que você for escrever, vai ser muito útil. Você pede já em ABNT, você pede, ó, em parcial, você já pede para ter um comentário de entusiasta, ou cético. ODS, quem aqui está sendo cobrado para colocar ODS dentro da dissertação e da tese? Quem é que está sendo cobrado? ODS é hoje muito estratégico. Para você não achar que é invenção do Felipe. ODS, tese de doutorado. Olha essa notícia aqui. Da própria. Tá aqui, ó, no governo federal, hein? Da Felipe está inventando, não. ODS estão em 50 mil teses e dissertações, constata a publicação. Por quê? Porque hoje um programa que não diz para o seu aluno mencionar ODS e trabalhar com ODS, em qualquer área do conhecimento, ele vai perder ponto na hora da avaliação da CAPES. Olha isso. Escrita, gerador de tema, para você que está zerado no tema da sua dissertação. Escrita acadêmica é o robô mais usado dentro do Academia 24 Horas. Projeto de pesquisa, projeto de extensão, tem tudo aqui, gente. Formatação, corretor linguístico textual, você sobe o seu texto, ele corrige. Porque às vezes você fez algo fora, né? E ficou algum erro. Ética em pesquisa, olha aqui. Quem é que vai passar em comitê de ética aí a pesquisa? Você faz o projeto de pesquisa de acordo com a Plataforma Brasil, faz seu TCLE. Produção, para você publicar a sua tese, tem peer review.
Ele critica a sua tese de doutorado. Ele critica, ele assume aqui, ó, dois pareceristas. Ó. Um parecerista revisão estrutural metodológica, ó, qualquer tese aqui. E outro, revisão teórica e de impacto. E ele não só critica, ele resolve para mim. Ó. Vamos conversar sobre essa sugestão. E ele resolve para mim. Não tem como produzir texto robótico. É autoral. Guru CAPES, para você saber as novas regras da CAPES e fazer a sua estratégia de publicação. E vai embora, gente. Eu não vou ler todos, não. Defesa. Você manda aqui sua tese, sua dissertação, ele organiza a defesa para você de forma persuasiva. Simulador de banca de qualificação. Gente, você sobe a sua tese, sua dissertação, ele faz a sabatina. Olha aqui, ó. Ele assume papéis de especialistas diferentes. Se você não disser quem é a banca, ele coloca pessoas diferentes. Ó. René Descartes com análise de metodologia. Entendeu? Era uma tese de linguística, ele assumiu o papel do Saussure, né, que é um linguista muito famoso. E ele faz arguição. E aí eu respondi propositalmente, né, eu não faço ideia. Ele me diz o que eu deveria ter respondido com base na minha tese. Tem noção? Simulador de banca de defesa também, concurso de seleções, empreendedorismo, visual science. Eu não sei vocês aqui, mas quem gostaria de colocar uns desenhos mais bonitinhos na tese e não tem essa habilidade, né? Eu, por exemplo, desenhei esse vírus aqui. Parece meu filho de 7 anos que desenhou o vírus, né? Considere essa imagem de um vírus e transforma numa imagem ultra realista cinematográfica do vírus em tom sombrio de ameaça ao corpo humano para despertar no espectador preocupação. Olha aqui. É top demais. Fora um bando de treinamento aqui que são por trilhas, ó. Teses, tem treinamento só de tese, artigo, né? Seleção de mestrado, doutorado, por aí vai, tá? Então, essa caixa de ferramentas, você começar a trabalhar com IA treinada, gente. Aí alguns falam, né? Porque é muito conveniente, na internet ficam esses gurus. Não, consensos. Cara, consenso só te entrega bibliografia, cara. Aqui a gente também entrega. Olha aqui, recomendações bibliográficas. Não, mas o que o bot reescreve, a gente também reescreve. Parafraseador. Para de gastar dinheiro com essas IAs gringas, entendeu? E faz aqui dentro. Terceira coisa que é muito importante você trazer para sua estratégia de escrita. IA avançada. IA avançada. Aqui é texto longo. Texto longo. Aqui eu estou falando momento formal de geração de texto. Eu não estou falando de recomendação bibliográfica, de estudo, de fichamento. Eu estou falando no momento que você vai sentar na cadeira e escrever. Você precisa de uma IA para isso. Quem aqui está com problema de prazo? Está para defender daqui a pouco? Galera que está para defender daqui a pouco geralmente entra na mentoria ponto final feliz da vida, porque encontrou o caminho. Ó, Mastroianni, Hubert. Na mentoria ponto final a gente tem dois perfis, né? Tem o perfil que é ser abençoado pela deusa da antecedência, que é a galera que entrar logo, tá no início ou tá no meio, que quer ser abençoado pela deusa da antecedência, quer até defender antes, quer evitar emoções. E tem um perfil que não dá mais para ser abençoado pela deusa da antecedência, que o prazo está em cima. A galera quer ser abençoada pela deusa do zelo do nome do sétimo dia. Quer zelar pelo nome, porque sabe que vai se queimar na banca, sabe? E a geração de textos nesse sentido, ela é muito top. Vamos lá. Aí eu vou te mostrar uma outra IA, Super Agent. Todas essas IAs você recebe na nossa mentoria, tá? São IAs que eu criei com as minhas próprias mãos. A única pessoa na internet que é criadora de IA. O resto aí fica ensinando chat GPT. É a mesma coisa que você tá na era do computador
e alguém ficar te ensinando a usar a máquina de escrever, né? Não faz sentido algum. Então, vamos pegar aqui o Super Agent e eu vou gerar um texto aqui de vocês. O que que é o Super Agent? É uma IA para geração de textos longos em pouquíssimos minutos, tá? Deixa eu ver aqui os temas de vocês. Formação de coordenadores pedagógicos. Mas o que que a gente vai escrever sobre isso? Escreve aqui no chat, por favor. Vai ser o quê? Uma revisão de literatura? Vai ser um referencial teórico? É, vai ser o quê? Só me bota aqui alguém, por favor, só para eu entender. O que que vai ser? Para ser o quem sabe faz ao vivo, tá? Quero elaborar um. Escreve aí, galera. Sobre formação pedagógica. Formação de quê mesmo? Formação de coordenadores pedagógicos. Vai ser revisão de literatura, né? Tá bom. Uma revisão de literatura sobre formação de coordenadores pedagógicos no Brasil, com foco em ensino fundamental e médio. É isso? Escreva a revisão completa. Vamos fazer um teste aqui, ó. Escreva exatamente esse pedido aí. Você já deve ter sacado que o Super Agent, ele não depende de prompt. Isso é muito top, gente. Ele não depende de prompt. Só coloco o desejo. Eu coloquei exatamente esse meu desejo aqui no chat, porque eu quero que você compare com o teu chat GPT, teu Gemini, qualquer IA dessas aí que você tem. Compara, tá? E a gente vai fazer melhor. Presta atenção. Eu vou compartilhar aqui na tela o cronômetro. Vocês estão vendo aqui o cronômetro, galera? Me diz aí se vocês estão vendo. Sim? A gente vai gerar. Eita, calma aí. Perdi aqui, ó, o compartilhamento de tela. Calma aí que eu vou voltar. Pronto. O que que a gente vai fazer? Presta atenção. A gente vai gerar uma revisão de literatura em poucos minutos. E você vai ver isso ao vivo acontecer, com referências clicáveis, e você vai auditar se vai sair boa ou não vai. Eu não quero viciar seu olhar, você vai decidir. Só que eu vou fazer com o cronômetro ligado. Gente, junta o Lé com o CRE. Imagina essa ferramenta na tua mão. Vamos lá.
6 minutos e 35 segundos, senhoras e senhores. 6 minutos e 35 segundos. Olha só, olha o tamanho disso. Agora, veja, vamos fazer algumas auditorias aqui. Primeiro, tá vendo aqui um bando de travessão? Não, né? Gente, vocês vão ter a nossa mentoria, eu já vou convidar vocês, hein? Não sai, não. Deixa eu te falar uma coisa. Ao vivo, você vai saber o motivo. Não vou falar, não. Mas fica aqui. Olha aqui. Cadê a travessão? E, gente, uma revisão de literatura. Ou seja, tem que haver a literatura sobre formação de coordenadores pedagógicos do Brasil, que eu imagino que também não seja muito. E ele fez a revisão de literatura, com foco em ensino fundamental e médio. Olha só isso. Agora, vamos continuar. Isso daqui é referência, tá? Ó, a cada argumento ele traz a referência, ó. Não é igual o chat GPT, Gemini, que sai vomitando referência aleatória. Olha aqui. Para cada afirmação tem a referência. E ele traz a lista de referências. Ó. Então não é invenção. Agora vamos ver o tamanho disso. A gente fez isso em quantos minutos? Quem é que lembra? Já perdi aqui os minutos. Cadê? 6 minutos e 35 segundos. Vamos embora aqui para o Word. Gente, vocês vão voar na minha mentoria. Vocês vão voar. Deixa eu colocar aqui no Word. Estão vendo o Word aí? Salvei. Vamos lá. Aqui sem formatação, ele está com 12 páginas, que é um tamanho bem legal de revisão de literatura. Mas vamos colocar aqui com formatação, ó, Arial 12, espaçamento 1,5. Ele salta de 12 para 18 páginas. Gente, isso daqui é o capítulo de uma dissertação ou de uma tese. E a gente gerou em 6 horas e 36, 6 minutos e 36 segundos. Eu, quando comecei a ensinar aqui na internet em 2014, eu ensinava em dias. Em 2020, eu sofistiquei o meu método de escrita e passei a ensinar em horas. Quem é que é de 2020 aí? Método em 10, que inclusive você vai receber na mentoria. Era em horas. Agora, não tem mentorado meu mais trabalhando nada em horas nem em dias. Texto é em minuto. Agora, você vai fazer isso aqui e vai copiar e colar e usar? Não, né, meu amigo? Você vai ler. Tu não quer nem ler? Agora aqui, ó, relacionando com o plano de educação, é muito top, gente. Na boa, quem te mostra isso na internet? Faz ao vivo. Ó, duas IAs brasileiras. Brasileira, que era para ter motivo de orgulho aí, mas as instituições não falam nada, finge que não existe. Prefere falar de Gemini, né? Então, assim, algo extremamente valoroso para a tua vida acadêmica. Se você tem essa dupla dinâmica, acadêmico 24 horas por dia de super agent para o momento formal de geração de texto, você defende antes, você tem mais segurança, você tem mais qualidade de vida, você sabe para onde você vai. E você pode usar essas estratégias todas com organização e coleta e análise de dados, planejamento de dissertação ou tese, argumentação, revisão. Você pode colocar a sua tese inteira, se você quiser, no Acadêmico 24 horas, para ele fazer um parecer da tese, né? Apresentação. Cara, tantas coisas diferentes que você pode fazer que não está no gibi. Agora, tem gente que só usa IA para escrita. Você tem que usar IA para tudo. Planejamento para tudo, todos os robozinhos da Academia 24 horas. E você deixa escrita para o Super Agent. São 2 IAs que você recebe, inclusive, conosco aqui. Então tá tudo certo. Deixa eu te fazer um convite rápido aqui. A gente só está começando o nosso curso de escrita de tese e dissertações. Eu tenho muita coisa ainda para te ensinar, né? Mas eu preciso te convidar para dar esse passo agora. E convite inaugural, você sabe que o convite inaugural ele é mais rechonchudo, né?
Quem deixa para depois já não é igual. Se você está aqui ao vivo, não sai. Não sai. Ó, a Susan já aceitou esse convite, ela já defendeu a dissertação dela, ela que é de Ciências Contábeis. O Darlan já defendeu a tese no Direito. A Vanessa já defendeu a tese de Saúde Pública, ela que é de Odonto. É você que deseja minha ajuda, pessoal. Felipe, eu quero sua ajuda. Felipe, eu não quero seguir sozinho, não. Felipe, eu preciso da tua ajuda nesse negócio aí. Não, tô dentro. Eu sei que seguir fora, seguir com diquinha de Instagram, não vai me levar a lugar nenhum. É o meu nome que está em jogo. Eu sei que eu preciso de IAs que funcionam para minha tese, porque lá na hora, se der ruim, já era. Nome acabou uma vez só. Então, eu quero sua ajuda, pessoal. Imagina você ter uma mentoria completa para acelerar sua dissertação ou tese, não somente na escrita, mas em todas as decisões, comigo pessoalmente validando essas decisões. Felipe, dá uma olhada no meu título, dá uma olhada no meu resumo, dá uma olhada na minha introdução. Imagina você ter melhor acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método em 10. Afinal, você já aprendeu aí de alguém que usar IA sem ter método de escrita, você só está na frente quem não usa IA, basicamente. Sem depender de orientador. A gente sabe que tem orientador bom demais, e isso é uma benção, né? Mas tem uns aí que é melhor a gente nem encontrar, né? Então, quero te chamar para a mentoria Ponto Final com inteligência artificial, nossa turma de carnaval. E o fato de você entrar no carnaval significa que você vai garantir coisas absurdas, vantagens muito melhores do que se você entrar depois em outra oportunidade. Você vai receber a turma regular da mentoria Ponto Final, o Acadêmico 24 Horas e o Super Agent. Para você ter ideia, o Acadêmico 24 Horas e o Super Agent não fazem parte da mentoria Ponto Final, tá? E você ainda vai receber dobro de acompanhamento e muitas outras coisas pelo fato de você estar aqui ao vivo comigo. Sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão, que são as três propriedades do Win10, sua dissertação ou tese com o método Win10. E a primeira coisa que você vai receber assim que você entrar agora vai ser o nosso método de escrita, tá? E o método de escrita você vai sair de peito estufado. Vai falar, rapaz, agora eu sei escrever para convencer os outros. Porque escrever qualquer porcaria, hoje com IA é muito fácil. Convencer que é difícil. Então, método de escrita completo, usado por pessoas de todas as áreas do conhecimento, de 47 países diferentes. Tem pós-doutorado nos Estados Unidos que é obrigatório usar o método em 10. Vai receber um ano de suporte, não 6 meses. Tá? Por que um ano? Porque você está na turma especial de carnaval. Se você entrar semana que vem, perdeu. Vai ser 6 meses. Além de não ser esse valor, não ser outras coisas também. Não vai receber aplicativo, nada disso. Suporte diário na comunidade. Para mim, todas as suas dúvidas, eu vou responder. Tem limite de dúvida? Não. Não é o estagiário que responde, sou eu que respondo. Eu sou o seu mentor a partir de agora. Mentorias mensais, 4 encontros de mentoria. Só na semana que vem, salvo engano, tem 3. Ou tem um nessa semana e 2. Não, tem um nessa semana e 2 na semana que vem. Então já entra agora. Uma mentoria comigo, produção escrita acadêmica, todo mês. Desenvolvimento de estudos, Jucineide Carvalho, pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elane Rabelo, professora na Holanda, coordenadora de mestrado na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. 4 professores doutores trabalhando para você. Orientadores de mestrado e doutorado, não são aventureiros de internet, não. E você ainda vai receber a gravação para assistir a gravação quantas vezes você desejar. Às vezes a pessoa não pode anotar na hora, você assiste a gravação. E se você não estiver presente, não tem problema, porque você me pergunta todo dia na nossa comunidade. Também vai ter encontro individual comigo, 2 encontros e você decide a pauta. Geralmente quem está no início, quem está no meio é para planejar, e quem está no final é para eu salvar o nome, analisar a tese, fazer estratégia de apresentação e por aí vai. Né? Você decide quando que vão ser esses encontros e a pauta. Ou seja, você tem suporte diário, você tem encontros de mentoria, você tem encontros individuais. Nenhuma mentoria na internet te dá isso. Além disso, quem tem problema de rotina aí? Felipe, eu não consigo gerir minha vida direito, muito problema de procrastinação, eu tô cheio de coisa para ler e não consigo, gestão do tempo tá complicada. Acabou isso. Vai receber 2 imersões que são anti
procrastinação, gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Você vai ficar eficiente com essas imersões. Você também vai receber o pacote especial de cursos e treinamentos. Por quê? Porque tem gente que entra na mentoria, mas não quer só escrever a dissertação ou a tese, quer escrever artigo, quer fazer apresentação em eventos, quer internacionalização, quer ser aprovado num concurso, quer empregabilidade, né? Quer outras coisas. Então a gente libera esse pacote especial de cursos e treinamentos. Aqui tem alguns exemplos de treinamentos, ó. Textos científicos, apresentações persuasivas, um monte de gente aí apresentando e cheio de opinião, não convence ninguém. Conversão da tese em artigos, como referenciar adequadamente, muita gente se queima aí, como desafogar leituras, você vai ganhar dias de vida aí, como fazer rede, como fazer resumo, são exemplos, tá? Certificado, né? Eu estou na internet desde 2014, então eu tenho nas minhas mentorias pessoas que hoje coordenam a política educacional e científica brasileira. Então, quando alguém que faz parte da minha mentoria e a pessoa vê lá, ela sabe que fez parte de algo sério, né? De algo que funciona. Não sou um aventureiro que começou ontem. Inclusive na internet não tem uma vírgula falando mal dessa mentoria. Vai receber o nosso aplicativo, porque você está na turma de carnaval. Não só a versão atual, mas todas as atualizações sem pagar nada por isso, mais treinamentos e múltiplos idiomas e por aí vai. O Academy 24 horas e vai receber também o Super Agent, né? Todas as atualizações, tudo maravilhoso também, tá bom? Além disso, você vai receber os encontros de suporte dos aplicativos. Temos na semana também, na semana que vem também encontro de suporte. O que é isso, Felipe? Diferente de ChatGPT, Gemini, etc., que você não encontra ninguém para te ajudar, tanto é que você tem que ficar pagando curso de 3 mil, 5 mil reais para aprender a usar, aqui a gente ajuda. Você tem encontro de suporte comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt. Eu te ajudo. A minha equipe te ajuda. Manda um e-mail lá para o Consensus para ver se alguém vai te responder. Manda um e-mail para o Gemini. Ninguém. Aqui você tem suporte integral. Então, se você não sabe nada de IA, não tem problema. Tá bom? Eu sei que você está sendo pressionado para publicar, então vou ajudar aí, vou dar um empurrãozinho na tua vida. Publicação internacional. Você vai poder publicar na nossa editora, Pembroke Collins, editora americana, existe há muitos anos, e nós temos 5 revistas. Essas 5 revistas representam as 49 áreas do conhecimento. E você vai publicar na nossa revista sem pagar US$ 200 para isso. A nossa taxa de publicação é US$ 200. Você não vai precisar pagar. E ainda vamos te fornecer o Upgrade Fast Track. O que é o Upgrade Fast Track? Geralmente o tempo de espera de uma revista é de 1 ano, 2 anos. Só que o Fast Track você publica no próximo número, o mais rápido possível. Tá? Então vai sair com publicação internacional aí. Isso daqui tem um valor enorme. Tem gente que é pressionado para isso. Vai sair com uma publicação numa revista americana. O pessoal vai parar e de encher o saco com isso. Vai receber mais R$ 1.200 em bônus GPS do método em 10, que é a demonstração visual do método em 10. Você só assiste o método em 10 uma vez, depois só usa o GPS. E a gravação das mentorias do I10, você me vê aplicando o método em 10 múltiplas vezes na medicina, no direito, na física, na estatística, nas ciências biológicas, em letras, pedagogia, educação e por aí vai, tá? Então, é muita coisa legal que você vai usar para além da sua dissertação e da sua tese. E se você entrar durante a transmissão, quem assistir esse replay não vai fazer ideia do que você vai receber. Primeiro, treinamento Scopus Web of Science. Problema de muitos aqui para as teses e dissertações não sabe fazer pesquisa bibliográfica. Aí tem lá 1.000 coisas para ler, deveria ler 50. Ou diz que só achou 3 bibliografias, deveria ter achado 60. Treinamento Scopus Web of Science. Você vai poder até ganhar dinheiro como consultor disso. Também desafio do projeto de pesquisa. Muitos de vocês vão ter que fazer projeto de pesquisa. Quem está no início, quem está no meio, vai ter que fazer projeto de pesquisa que convence. E sabe o que é legal o desafio? Você termina o desafio, o projeto de pesquisa está pronto. E você traz para eu avaliar. Ai, Felipe, mas eu estou no final, esse bônus não vai me ajudar, não. Vai sim. Porque a tua tese, a tua dissertação provavelmente tem que ter metodologia. E muita gente se queima aí na metodologia. Então, não subestime. Você vai receber.
Vai receber o nosso treinamento completo, Tese 10x com IA. Como você escreve até 10 vezes mais rápido com IA, aumentando a qualidade. Escrita autoral persuasiva, não é robótica não, igual te ensinam por aí. Você também vai receber esse presente se você entrar durante a transmissão. Então são esses 3 presentes aqui, mas eu vou colocar mais um. Vou colocar mais um aqui que não estava escrito, mas vamos lá. Se você entrar e você for um dos 5 primeiros, eu vou fazer uma reunião de planejamento contigo. Só eu e você, sozinho. Reunião individual de planejamento. Eu e você sozinhos, eu vou te ajudar nisso. Então, ao invés de você assistir as aulas e você planejar e você estruturar a sua rota comigo, eu vou estruturar a sua rota comigo. Eu vou estruturar a sua rota comigo. Então, se você for um dos 5 primeiros, você vai receber algo que custa mais do que a própria mentoria, que é um encontro comigo. Então você entra, semana que vem a gente já se encontra. Beleza? Entra agora ao vivo. O acesso vai ser durante 1 ano e não 6 meses. A turma regular é 6 meses. Você está recebendo o dobro de acesso. E acompanhamento, claro. Você vai terminar o ano de uma maneira bem diferente. Investimento nessa mentoria, turma regular 3997. Você tem dobro de acesso, dobro de acompanhamento. Você tem as nossas 2 melhores IAs. Você tem tudo isso daqui. E você não vai pagar 3997. Valor para ingressar na nossa mentoria, 2497 na turma especial de carnaval. Ou seja, você, além de tudo, ainda está recebendo R$ 1.500 de desconto. Para a gente fechar esse grupo agora no carnaval, não teremos nada, prorrogação, nada disso. Fechar agora no carnaval. Isso dá 6,84 por dia, eu fiz as contas, 6,84 por dia. Aqui, ó, por exemplo, o BIS, eu falo do BIS, gente, porque eu tô com saudade do BIS. Aqui nos Estados Unidos não tem bis. É 6,92. É menos que um bis. Salvo engano, a passagem de metrô no Rio de Janeiro está 7,90. É menos que uma passagem de metrô. É isso que te separa desse nível de acompanhamento, suporte. E mais do que isso, você deitar tranquilo no seu travesseiro. Então, você pode começar agora. Aponta a câmera para o QR Code, tá? Ou entra em carreiraacademica.com/pfdtia-10. Vou rapidamente compartilhar aqui, que eu vou copiar o link, vou colocar aqui no chat, garanto agora ao vivo, que isso daqui que está saindo da minha boca não vai ficar para vocês em outras oportunidades, não. Então dê esse passo agora. Você já viu o que eu sou capaz de fazer para te ajudar. Só que você viu só uma pequena amostra. Eu assumi que você é meu mentorado hoje. E eu agi como um mentor ao longo desse encontro. Agora você imagina comigo durante 365 dias. Então dê esse passo agora. De tranquilidade. Nesse carnaval tem um monte de gente gastando muito mais do que isso com porcaria. Com bebida, com coisas erradas, com coisas que honestamente não vão levar ninguém a lugar nenhum. Então, nesse carnaval, invista em você. Sua formação, sua educação. Então, dê esse passo. Temos garantia de aprovação? É óbvio, a gente está aqui na internet desde 2014 porque a gente garante o que a gente faz. Siga o método de argumentações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa final e mostrou que aplicou exatamente? Eu devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000 aí de indenização pelo tempo perdido. Então, eu tenho medo de ser plágio, eu tenho medo de que não vai dar certo, eu tenho medo. Cara, eu respeito seu medo e é legítimo você ter medo. Mas pode ter certeza, eu também tenho medo de perder isso daqui, essa garantia. Então, a gente vai fazer tudo dar certo para você não ter nenhum problema, ok? Como fizemos em 100% das vezes. Não temos um reprovado na nossa mentoria e a nossa mentoria existe há muitos anos, desde antes da IA. E não vai ser você agora que vai ter esse problema.
Então você não tem risco nenhum, você tem segurança, meu nome em jogo, você tem garantia de resultado e tem um calhamaço de mentorado meu que já virou mestre e doutor nesse Brasil e nesse mundo. Mesmo que você precise começar do zero, não tenha experiência, não saiba nada de IA, tá? Pelo menos vai começar das IAs que funcionam, né? Não tenha tempo, mesmo que o orientador não oriente, mesmo que você seja de outro país, dê esse passo agora. Tá aí, aponta a câmera para o QR Code, tá? Ou entra no link que está no nosso chat, beleza? Felipe, eu faço parte de outras mentorias, do PP, mentoria, ok, gente? PPA, Clube de Mentores, Empreendedorismo, ou eu fiz parte da Black de novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Você vai falar com a equipe. Mas tem que falar agora e entrar agora, tá? Tá aqui o site da nossa mentoria. Eu vou descer. Por que que eu vou descer? Porque vai aumentar o valor. Então, para eu não deixar registrar na gravação o valor atual. Descer, vim até o final. Aqui embaixo tem aqui o WhatsApp para você falar com a equipe. Tá? Então, fala com a equipe agora. Nossa equipe está de plantão para você fazer o upgrade. Felipe, eu já faço parte da mentoria ponto final, da turma regular, e quero o acadêmico 24 horas ou o super agent. Fala com a nossa equipe também. Mas fala agora e entra agora. Felipe, meu caso é TCC, é trabalho de conclusão de curso. Nós temos a mentoria ponto final de TCC. Fala com a equipe e você vai entrar na mentoria ponto final de TCC com vários presentes que a gente está prometendo aqui. Tá? Então fala com a equipe agora. Felipe, meu caso é seleção. Eu ainda não sou mestrando ou doutorando. Eu não sou mestrando ou doutorando. Meu caso é seleção. Fala com a equipe que nós temos a mentoria de aprovação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Inclusive, nós temos garantia de aprovação. Você só sai da mentoria aprovado, tá? Então fala com a equipe. Já é do Academia 24 Horas ou do Super Agent e quer fazer upgrade para mentoria, fala com a equipe também, para a equipe te ajudar nisso. Deu ruim no pagamento? Fala com a equipe. Tá? Tentei pagar aqui, deu alguma zica aqui, fala com a equipe. Milvio falou com a equipe, é doutora em geografia. Samira é doutora em saúde pública, ela que é de terapia ocupacional. A Lúcia é mestre em ciências biológicas. Inclusive, depois ela foi para o doutorado e já é doutora em ciências biológicas. Tá? Então, dê esse passo aí. Seja muito bem-vindo. Enquanto isso, vou responder as dúvidas finais de vocês. Tá? Quero saber quem vai estar aqui, entendeu? Do outro lado da nossa mentoria. Tá? Entra agora ao vivo. Deixa eu ver aqui as perguntas para a gente poder se despedir. Se você tem alguma pulga atrás da orelha em relação à mentoria, sei lá, alguma pergunta, alguma dúvida, algum receio, não sabe se é para você ou não é, pergunta agora, não sai com essa dúvida, tá bom? Os prompts precisam ser alimentados. Eu não sei o que você entende por alimentação, Jussara, mas os prompts do Acadêmico 24 horas, eles já saem perfeitos para uso, tá? Você, vai ler porque você quer editar uma outra coisa, mas você viu? Eu copiei, colei e deu certo. É possível fazer uma revisão da tese sem que caracterize IA? O que é caracterize IA? Eu falei bastante sobre software antiplágio. Software antiplágio, qualquer coisa é IA, até coisas que não são escritas como IA. Agora, eu vou ensinar a saber que um texto foi copiado e colado por IA sem software antiplágio. Eu sei em 2 segundos. O que você tem dentro das minhas IAs, Academia 24 Horas Super Age, é escrita humanizada. Já é uma escrita que é natural. Parágrafos, cada um é de um tamanho. O humano escreve assim. O humano não escreve todos os parágrafos 5 linhas, igual o ChatGPT. O humano não escreve um bando de travessão. Então você tem escrita humanizada lá dentro, tá? Ah, se eu colocar no acadêmico um texto autoral, o texto cai em domínio público? Não. Todas as nossas IAs são bloqueadas para compartilhamento. Diferente, quem leu aí os novos termos e condições do chat GPT? Quem leu? Eu não vou ler lá depois. Eles atualizaram semana passada. Vai ler lá. Não só.
permite aprendizado de máquina, mas isso já permitia em termos e condições anteriores. Ou seja, aprender com o que você escreve e com o que você coloca lá dentro. Mas os novos termos e condições de ChatGPT tem uma outra coisa. Se você criar uma inovação utilizando o ChatGPT, o dono da inovação é o ChatGPT. Tá lá. E a gente está falando de ciência. Tomar cuidado. Cadê em 24 horas não tem nada disso. Não tem aprendizado de máquina. O que é seu. Tá tudo garantido nos nossos termos e condições. Tá? Tomar cuidado, gente. Tomar cuidado. Fora os vazamentos, né? Olha aqui. É muito. Cara, quem usa ChatGPT, Gemini, essas coisas para tese de dissertações, depois, quando der ruim, não vai ser falta de aviso. Eu vou dormir tranquilo. Vazamento de chat, ó. 5 de novembro, 30 de março, 1º de agosto, etc. E sabe quando que vai dar ruim para você? Não é agora, não. Você defende aí. O problema é o seguinte, meu amigo. É quando você virar o ministro, quando algum inimigo querer pegar sua tese e rodar num software, aí que você vai ter problema. Então tem que tomar cuidado. Eu não correria esse risco. Eu entraria na melhor IA que tem, na melhor mentoria que tem, com garantia de aprovação. Qual o nome do robô de escrita de tese dentro do Academia 24 horas? É o Escrita Acadêmica. Qual é a IA que você está mostrando? Academia 24 horas e Super Agent. As duas você vai ganhar dentro da mentoria. Felipe, me diz se é possível realizar a tese após a banca. Sim, inclusive mostrei isso aqui, né? Aqui, ó. Peer review. E além disso, né, galera, vocês podem ter o Felipe para te ajudar nisso, se você entrar na mentoria, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vou acelerar, tá, gente? Como seria a citação dessa imagem conforme a BNT? Não, não entendi qual imagem, porque foi em algum momento da aula, eu não sei mais qual é a imagem, que eu mostrei algumas, né? Me explica aí, por favor. Deixa eu ver. Tô dentro! Ah, seja bem-vinda, Joana. Tamo junto. Quem tá dentro aí? Me diz aí para eu dar as boas-vindas. O Super Agent gerou um texto para um capítulo da minha tese. Eu tentar interagir para ampliar o texto, posso usar os robôs da Academia 24 horas? Perfeito, Armando. É essa a ideia. Por isso que na mentoria a gente libera as duas IAs, tá? Perfeita reflexão. O Super Agent tem versão gratuita. Qual IA que presta que é gratuita? Me diga uma. Nenhuma, tá? Nenhuma presta gratuita. Gostaria de ter sua mentoria. Tenho minha tese com 67 páginas. Jorge, é o seguinte, você vai entrar agora e você vai agendar comigo o mais rápido possível, que eu quero analisar essa tese. Porque não adianta nada a pessoa sair usando IA, eu preciso fazer uma rota contigo. Tá? Então entra agora aí na nossa mentoria. Quero sua ajuda para qualificar até maio e defender até junho. Muitas pessoas entram na mentoria com esse propósito de defender antecipado. Muitas. É muito caro. Ó, caro é ficar perdido por aí, criando textos aleatórios que depois você vai pagar um preço alto. Sem acompanhamento, sem feedback, sem ninguém para trocar ideia, ler seu texto. Eu tenho a Academia 24 horas, eu tenho Super Age. Você pode migrar para a mentoria, é só falar com a equipe, tá? Felipe, como que eu falo com a equipe? Ó, tá aqui o site da mentoria. Aí você desce até o final. Tá aqui, ó. Fala com a equipe aqui no WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui, vou acelerar.
Queria aprender a escrever artigos para publicações. Dentro da nossa mentoria, você vai aprender e vai receber IAs excelentes para isso. Felipe, como falar privado? Você pode falar com a minha equipe no WhatsApp, Jussara. Pode comprar só a Academia 24 horas? Pode. Ele está com valor de 2025 no site da mentoria. Eu não vou mostrar aqui o preço porque vai aumentar, a gente vai aumentar. Mas ele está com valor de 2025. Então você pode entrar lá e comprar só o Academy 24 horas ou comprar só o Super Agent, tá? Se você é mestrando doutorando, eu te recomendo adquirir a mentoria, que ela está na melhor condição. Porém, não saia daqui sem ter dado algum passo, gente. Você tem três passos possíveis: Academy 24 horas, Super Agent e a mentoria. Sair daqui sem os três passos, a vida melhora, a tese anda. O que te trouxe até aqui não te leva até o próximo nível, né? Não, não temos recorrência, tá? Faço a hora que eu quiser. Não entendi a pergunta, se puder explicar, tá bom? Qual a dificuldade terei para escrever minha tese com essas duas IAs sem a sua mentoria? Ué, tem duas maneiras. Você pode viajar para Barcelona e você faz o seu roteiro turístico e você vai lá, ou você vai com um guia turístico. A questão é se você quer escrever a sua tese sem o Felipe ou com o Felipe. Eu te recomendaria entrar na mentoria. Por quê? Porque ela está na melhor condição e vai aumentar, entendeu? Então, eu te recomendaria entrar na mentoria. Mas não quer dizer que você decidir viajar sozinho sem o Felipe vai ser ruim. Pelo contrário, vai ser excepcional. Só que é aquilo, né? Se você pode ir à melhor condição. Tô dentro, seja bem-vindo, Jonas. Aliás, eu tenho vários mentorados Jonas, hein? A galera, os Jonas entram muito nas minhas mentorias. Dá para fazer mentoria só para tese de doutorado? Sim, com certeza. Mentoria ponto final de tese e dissertações, com certeza. Gostaria de ter acesso apenas ao app. É só entrar no site da mentoria. Deixa eu colocar o site da mentoria aqui de novo. E garantir somente o app. O que não dá para sair daqui é sair sem garantir nada, né, gente? Não vale a pena. Você já viu o poder dessas IAs? Para projeto de doutorado, pode ser o Academia 24 horas? Pode, ele tem robô projeto de pesquisa, tá? Mas Superage também gera projeto. Como faço a inscrição na mentoria? Eu coloquei o link aqui, mas eu também vou colocar o QR Code, que de repente fica mais fácil para alguns aqui o QR Code. Coloquei aqui. Entrei, professor, acabei de pagar, finalmente consegui. Seja bem-vinda, Lucineide, tamo junto. Preciso qualificar em abril, preciso submeter um artigo. Será que consigo? Com certeza. Tem gente que está entrando na mentoria, cara, que tem que defender em abril. Não é qualificar, não, é defender. Então, seja bem-vindo, Jonas. Libera um descontinho na Academia 24 horas. Ele já está com desconto, gente. Vai aumentar. O Brasil aumentou 12,5% seu imposto. Brasil é o único país que eu conheço que fez reforma tributária para aumentar imposto. Então já era para ter aumentado, na verdade. Por que vocês não aumentaram ainda, hein? Deixa eu perguntar aqui. Equipe, aumenta. Mas espera a Natália. Natália, estamos te aguardando. Quero mentoria para escrever artigo. Dentro da mentoria ponto final, você vai aprender a escrever artigo também. Não, Lucineide, você vai ter muitas oportunidades comigo. Suporte diário, encontros de mentoria, encontros individuais. É o que mais a gente vai conversar. Show!
No meu caso, da dissertação, Academia 24 horas ou Super Agent? Depende. Se você está no início, Academia 24 horas. Se você está no meio, Acadêmico 24 horas. Se você está com a faca no pescoço, Super Agent. Por quê? Questão de. Super Agent. Tá? Show de bola, galera! Gente, eu respondi todo mundo. Aí eu te pergunto: você já teve comprometimento para chegar aqui em pleno carnaval? Você está aqui há 2 horas comigo. Aí você vai fingir que nada aconteceu, vai fechar o olho, vai fechar o ouvido e vai seguir a tua vida exatamente como você entrou? Às vezes as pessoas pensam assim: ah, isso daqui tem um custo, né? E o custo de não fazer? E o custo de não fazer? Às vezes é o teu nome, às vezes é você não ter férias, porque precisar tirar férias para escrever tese. Fim de semana, perde fim de semana. Tem gente que está vendo mais a tela do computador do que o próprio filho. Entendeu? Então, dê esse passo agora, pessoal. Dê esse passo agora. O custo de não fazer é muito alto e às vezes ele é bem mais alto do que de dar esse investimento. E o investimento é em você, em educação, gente. Quando foi a última vez que você investiu em educação? Pensa aí. Educação. Educação, diferente de um abadá de carnaval, educação ninguém te tira. O abadá, daqui a pouco, vira pano de chão. Daqui a pouco nem mais existe. Educação, ninguém te tira. Tá aqui, ó. Invista em educação na melhor era possível, que é a era das IAs. Então, não saia desse encontro sem dar um passo. Diferença entre os dois, do Academia 24 horas e do Super Age. O Academia 24 horas é a IA do dia a dia. Ele tem mais de 50 robôs para todas as suas demandas acadêmicas. Ele é um kit de funcionários para o seu dia a dia. Super Agent, geração de texto completo, em minutos. É um momento formal de escrita, tá? Galera, vou sair. Posso? Tô liberado? Deixa eu ver aqui, equipe, tô liberado. Tranquilo, equipe? Posso ir? Show. Ahn, as pessoas não conferem as referências de onde saem. As pessoas têm que conferir a referência. É o que eu falei no início da aula. A IA é ponto de partida, não é ponto de chegada. Tem que ler tudo, tá? Quero fazer o pagamento. Seja bem-vindo, Antônio. Tem como usar essa IA? Tem. Você entra no site da mentoria, você adquire a mentoria ou adquire os nossos apps, tá bom? Fala com a equipe aí, João. Fala com a equipe sobre o seu caso, tá bom? Galera, todo mundo entrou? Tô liberado? Tô liberado. Show. Edilene, manda brasa. Vou colocar aqui o link, tá? E aí, galera? Eu tô aqui só te esperando. Você vai aproveitar e entrar ao vivo ou você vai deixar para depois? Como diz minha mãe, depois é nunca. Então, tô aqui aguardando para você aproveitar tudo que eu te prometi. Tô liberado? Entrei! Seja bem-vindo, Jonas. Não, dois Jonas não. Eu sei que eu tenho muitos Jonas, mas tem dois Jonas que entraram. Cara, eu acho que o nome campeão das minhas mentorias é Jonas. Ai, ai. Se você é Jonas, você tem que ganhar, sei lá, uma bolsa para entrar na minha mentoria. Porque, cara, quantos Jonas tem na minha mentoria? Muito massa. Jonas, inclusive, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Uma das mais fascinantes. Depois você olha aí na internet o resumo do livro de Jonas. O livro de Jonas, dá uma olhada aí na internet no resumo.
É incrível, é incrível. É um livro que mostra como que quando Deus te dá uma direção, meu irmão, a pior coisa é ir na direção contrária. E vai mostrar a direção que Jonas recebeu de Deus. É incrível, incrível. Depois dá uma olhada aí no livro de Jonas no Antigo Testamento. Beleza, galera? Show de bola. Muito bom. Pessoal, sejam muito, muito, muito bem-vindos aqui à nossa mentoria Ponto Final, tá? E principalmente, parabéns pela sua decisão sábia de dar esse passo agora ao vivo. Valeu, galera. Tamo juntos. Tchau, tchau.